Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Fábio Menezes, assessor de investimentos. E no vídeo de hoje eu quero falar com os amigos sobre como está andando o Ibov neste momento. Lembrem que eu alertei os amigos em junho, dia 16 de junho, corre aí no Instagram. Tem aí o aviso que eu deixei, como que eu projetava o Ibov, está se confirmando o que eu disse lá em junho. E também alertei novamente em outubro. E, obviamente, está num forte movimento de alta, indo buscar os alvos que eu alertei, tá? Quando a gente olha o Ibov, pessoal, a gente tem que ter uma noção do seguinte. O Ibov, ele é uma cesta de ações onde nós conseguimos projetar o crescimento do mercado nacional. Ou seja, se eu tenho uma predisposição do Ibov subindo, é porque o conjunto de ações que compõe a cesta do Ibov está subindo. Então é importantíssimo que nós olhemos o Ibov para poder traçar alvos de até onde permanecer comprado, onde que eu diminuo um pouco minha mão, onde que eu posso estar entrando vendido e por aí vai. E onde que eu posso estar fazendo algum tipo de realização parcial. Por quê? Eu quero que os amigos entendam que quem realiza lucro não fica pobre. Então os amigos têm que ter esta mente de trabalhar técnicas que entre comprado com um número de ações, saia com uma determinada parcial, bota dinheiro no bolso, espera o recuo do ativo, torna a comprar novamente. Para quê? Para que acelere o processo de ganho de capital. É uma forma que eu utilizo, outra forma seria o legado financeiro, que eu ainda vou explicar para os amigos, e outra forma seria a técnica de resíduos, que é basicamente, eu entro comprado numa posição, e quando chega em determinada posição eu liquido meus trades para retornar o capital que eu investi inicialmente, ficando com algumas ações para o resto da vida sem ter pago nada por elas. Mas isso é assunto para um outro momento, tá? O que eu queria hoje chamar a atenção dos amigos é o movimento que o Ibov está fazendo. E daí vamos aqui para a tela para que eu possa demonstrar para os amigos que o movimento que eu alertei em junho está sendo cumprido agora, tá? Eu vou colocar a tela aqui para os amigos poderem dar uma olhada. Aqui está o gráfico do Ibov, tá bom? Vou aqui colocar, basicamente, eu tenho duas formas de ler a projeção do Ibov. Tá? A primeira coisa que eu faço é colocar no gráfico mensal, para poder entender. Eu afasto o gráfico a um ponto onde eu possa compreender qual é o movimento que o preço está fazendo, tá bom? Então, quando eu observo este movimento aqui, eu chamei a atenção dos amigos lá em junho para essa seguinte situação. Notem esse movimento pós-Covid. Aqui foi a crise da Covid-19. Após esse movimento, o preço fez o que eu chamo, o que é conhecido na técnica gráfica como as ondas de Elliott, a onda 1, a onda 2, a onda 3, a onda 4 e a onda 5. E aí ele faz uma correção que preconiza a técnica de ABC. A, B, C. O fundo de C tenta perder o fundo aqui, ó. Percebem? E ele faz esse candle aqui em setembro. Quando ele faz esse candle em setembro do ano passado, em junho do ano passado, eu fiquei muito atento. A ruptura, aí eu entraria comprado em ações mais fortemente, ações de valor, nesse ponto, e esperaria ver. Ele tentou puxar, bateu no canal, voltou, não perdeu o fundo prévio e voltou para romper. Não teve força inicialmente aqui, recuou 3 meses e agora rompeu no mês passado, fazendo esse forte movimento de alta, que aí eu vou demonstrar para os amigos aqui. Aprendam a ler o candle. O candle representa a força do mercado. Olha esse candle aqui do mês passado, do mês de novembro. Um candle que não teve sequer pavio inferior e nem sequer pavio superior, o que demonstra que não teve força contrária tentando empurrar o mercado para baixo, tá? Então, quando eu vi esse candle, eu disse, tá, ele agora vai romper, vai bater aqui no topo histórico, para onde ele se direciona, em 131.290,
e vai cumprir o movimento que eu disse lá em junho do ano passado. Tá, Fábio, mas qual seria o alvo para eu permanecer comprado em IBOV, ou seja, em ações ligadas ao IBOV, nesse cenário? Para isso, eu tenho que ter duas visões. Primeiro, do gráfico anual. Se eu for olhar o gráfico anual, eu vou permanecer comprado por muito mais tempo. Por quê? Eu vou desenhar aqui para os amigos essa técnica que a gente chama de trap. Armadilha de compra. Verifiquem esse candle com enorme pavio aqui, tá? Esse foi a queda que formou esse pavio, foi a queda da Covid-19. E logo depois o mercado retomou todo o movimento de alta, rompendo a máxima no candle seguinte. O que é que caracteriza o trap? Esse é um trap de raposa. O que é um trap de raposa, Fábio? Um trap de raposa é basicamente quando um candle tenta furar a média móvel de 8 períodos que se encontra ascendente. E ele perde a sua máxima no candle seguinte, que foi esse aqui, de 2020, tá? 2019 ele caiu forte, recuperou, 2020 perdeu sua máxima. Deu uma pequena recuada e agora está rompendo o candle do ano passado, de 2022, na verdade. Aqui foi 2021, 2022 ele fez esse candle aqui e 2023 está rompendo para ir embora. O que me demonstra que a força compradora vai empurrar o mercado um pouco mais para cima. Quando eu olho esse cenário, eu tracei lá em junho do ano passado, ou em junho desse ano, perdão, um alvo pelo gráfico anual. Tá? O gráfico pelo alvo anual, pelo gráfico anual, o alvo dele seria toda a extensão do trap. Aí eu botaria aqui na casa, pelo menos aí, de 214.737 pontos. É um trade de longo prazo para ficar comprado em ações de valor, tá? Então, quando eu vejo esse cenário comprador e eu vejo essa condição gráfica que ele demonstra, essa força compradora aqui, quem comprou isso aqui, pessoal, precisa expandir o preço para cima para fazer o quê? A sua realização aqui, ó, tá? Então, eu não ficaria com um pressuposto vendedor até esse alvo, 214 mil pontos, ser atingido, a não ser que acontecesse uma coisa de muito grave na economia ou em cenário mundial, para que eu decida vender minhas posições, tá bom? Mas eu ficaria muito atento que ele tem condição de puxar, obviamente não é direto, eu tenho que olhar daí o gráfico semanal, para ficar bem de olho. Ele está em tendência de alta, iniciando um novo ciclo de alta no IBOV, tá bom? Vou colocar aqui no gráfico semanal, para que os amigos compreendam. Eu alertei que agora nesse movimento, veja que ele criou aqui, olha, vejam que ele fez um rompimento dessa vez da média móvel de 8 e a média móvel de 80 e retornou até a média móvel de 80, sentou em cima do preço e depois puxou. Ele vai triscar pouco depois no topo histórico, ele vai romper teoricamente o topo histórico, para depois ele fazer o movimento de recuo, voltar a retestar, ou retestar aqui, ou retestar aqui, e depois ele vai fazer uma nova perna de alta para daí dar seguimento. Obviamente isso é projeção gráfica pelo que acontece normalmente, tá, pessoal? Isso não é nenhum call de compra ou de venda, é basicamente como eu enxergo o gráfico e como eu faço essa leitura para que os amigos vão acompanhando se faz sentido para os amigos. Tá? Então, quando eu vejo o gráfico nesse sentido, eu já posso cravar aqui que ele está perto de bater no topo histórico, muito provavelmente até o final do ano. Tá, Fábio, e aí quando que tu olha uma técnica que tu possa olhar para saber se o preço ele está sobrecomprado demais? Bom, essa técnica que eu vou mostrar para os amigos é uma técnica utilizada pelo professor Stormer, tá? O Alexandre Volvas. Ele olha muito e utiliza muito essa técnica
e aí eu vou tentar demonstrar para os amigos qual é o racional por trás dessa técnica, tá bom? Com o gráfico no semanal, eu vou plotar no gráfico o indicador IFR14, tá bom? Logo após eu colocar o gráfico no semanal e plotar o indicador IFR14, o índice de força relativa, ele demonstra a capacidade de compra que tem, ou o esgotamento da força compradora ou da força vendedora nos anos para trás. E daí eu crio linhas de corte. Quais são essas linhas de corte? Eu vou pegar os topos mais relevantes do IBOV e vou cravar aqui os topos dele mais relevantes, onde logo depois que ele fez esse topo, ele despencou, tá? E quando ele fez fundo, logo depois que ele criou esse fundo, que são relevantes, ele puxou muito forte. Então, notem aqui esse fundo, Esse fundo aqui, nessa linha de corte que eu tracei, tá? Essa linha aqui, eu percebo que todos os outros fundos param no mesmo parâmetro, na mesma região. E tem alguns fundos de exceção. O que eu quero? Eu quero comprar o IBOV, ações ligadas ao IBOV, quando ele romper fundos relevantes como esse aqui. Porque depois eu sei que ele vai fazer um forte movimento de alta e entregar isso aqui. Olha esse topo aqui e olha depois aqui. Olha o que aconteceu. Eu vou exemplificar aqui para os amigos. Olha o que foi que aconteceu logo depois que ele fez esse topo, tá? Ele fez esse fundo relevante, está aqui marcado, e ele fez esse topo relevante que está aqui marcado, no indicador. Eu crio linhas de corte nele. Logo depois que ele faz esses topos, ele despenca, voar. Logo após, quando ele faz esses fundos, ele pega forte na compra. Então, quando os amigos passam a olhar o IFR 14, passa a dar uma conotação de quão sobrecomprado ou sobrevendido estão os ativos do IBOV, para depois eu caçar pontos de compra. Se eu sei que o mercado se move em ondas, eu tenho que procurar comprar os recuos desse mercado. Então, quando eu olho o indicador aqui, na ponta que ele está agora, nessa condição, puxando muito forte, se ele bater no topo histórico, eu não vou comprar no topo histórico, tá? Eu não vou comprar o topo de um ativo e nem vou vender o fundo. Eu tenho que ficar olhando os indicadores que medem um oscilador que possa medir a força compradora e a força vendedora. E daí eu me utilizo desse indicador. Então, quando eu olho ele nessa situação, eu espero que ele rompa o topo histórico e faça um pavio maior um pouco. E aí depois entre uma forte pressão vendedora para trazer o preço até aqui. Note que eu vou criar uma projeção de que ele rompa isso, estabeleça um novo topo histórico e recue para pegar um prêmio de risco melhor. E aí, assim, eu vou acompanhando o gráfico para poder fazer minhas compras. Quando os amigos passam a operar dessa forma, o nível de sofrimento com ações caindo fica muito menor. Outro dia, eu vi um professor renomado fazendo uma live, um conteúdo desacreditando a análise técnica, e eu disse assim para ele: professor, pois então me explica o seguinte: o porquê que o índice de força relativa de um gráfico demonstra pontos de exceção? Ora, se eu volto o gráfico no tempo, eu vou verificar que toda vez que o IBOV, vou mais uma vez salientar, notem aqui, toda vez que o IBOV ultrapassou a linha de exceção que eu tracei aqui, ele fez fundos relevantes e depois puxou. Vamos caçar mais exemplos. Vamos caçar mais exemplos aqui no gráfico, para que os amigos entendam. Olha aqui uma manipulação de mercado. Ele fez esse fundo aqui, rompeu o indicador aqui para baixo. E depois ele fez um falso movimento de alta e voltou. Isso aqui dava uma divergência positiva. Um fundo maior do que o outro e o preço menor do que o outro.
O preço está nessa posição e fez um fundo menor no indicador. O preço está mais baixo aqui e fez um fundo mais alto. Eu vou seguir um indicador e vou passar a comprar e aumentar posições aqui. E aí depois o Ibov cresceu quantos por cento? Fazer aqui para os amigos. Bora lá. Quantos por cento o Ibov fez aqui depois foi lá no topo histórico? 543%. Dá para os amigos? Dá para os amigos? Então tem que parar de sofrer. Entendeu? Vocês compram ações de forma indiscriminada. A análise fundamentalista, ela me diz, basicamente, qual é uma boa ação. E a análise gráfica me mostra qual é o melhor ponto de comprar esse treco. Simples assim. Então, quando os amigos passam a fazer trades de forma indiscriminada, a chance de perder dinheiro é muito maior. Escolham alvos longos, escolham o momento certo de tomar posição. Se eu olho esse tipo de gráfico no semanal, ele está num preço de índice de força relativa de fundo histórico, eu simplesmente vou desconsiderar a questão do stop. Eu não coloco stop. Os meus clientes não colocam stop. Por que que não colocam? Porque eu traço um risco baseado no indicador e uso uma técnica chamada legado financeiro, que utiliza essa mesma base. Tá? Agora, quando são trades de posição, isso eu estou falando de investimento. Para eu fazer trades de investimento, onde eu acumulo ações com o passar do tempo, que é a técnica de resíduo. Tá? Então, eu utilizo muito esse modelo. Então, quando os amigos verificarem essa condição, não entrem de pato a ganso, não entrem de pato a ganso. Observe o indicador, olhe as linhas de corte, olhe os fundos históricos, olhe os topos históricos. E com isso, vai diminuir muito a projeção de perda dos amigos e, consequentemente, uma vitória no mercado financeiro para quem quer continuar. É óbvio que eu examino vários outros indicadores e a situação macroeconômica para que eu possa permanecer ou não comprado, para que eu possa criar um hedge ou não, para que eu possa conseguir fazer um manejo de risco mais adequado. Mas enquanto o Ibov faz essa busca por liquidez, eu não entro na condição do Ibov. Tá? Outra coisa que pode acontecer aqui, ele pode cumprir o alvo do trap lá em 214.737 pontos? Pode. Ele pode puxar direto e realmente ser uma tendência de alta robusta. Ou ele pode corrigir mais fortemente e vem buscar aqui a questão aqui de um fundo maior para poder daí pegar um prêmio de risco maior para daí depois ele puxar. Do tanto que não estope essa posição aqui, que no gráfico anual está posto aqui em... Deixa eu puxar aqui para os amigos. No gráfico anual ele está posto aqui em... Deixa eu ver... em 93 mil pontos. 61.690 pontos. É o stop dessa posição. Tá? Mas pelo cenário que foi feito aqui, essa puxada de compra, quem comprou isso aqui, pessoal, não foi pessoa física. Quem comprou isso aí foi banco, foi instituição, que está vendo o Brasil e que está fazendo projeções com a política econômica que nós estamos e que fez alvos para pegar o risco. O que ele colocou de risco aqui, o que ele colocou de risco nesta barra aqui, compradora, ela vai ser repassada para alguém que vai comprar topo lá na frente, tá bom? Então fiquem ligados nesse tipo de movimento. Obviamente o Ibov vai oferecer condições aqui no semanal. Ó, no semanal aqui eu enxergo que ele está com o movimento esticado, ele vai precisar fazer uma correção, depois ele vai romper e vai seguir o rumo dele, até na hora que o gráfico anual demonstrar uma queda, tá? Ou que ocorra algum evento fora do padrão que a gente chama de cisne negro e que daí eu ficaria muito ligado, mas que não ficaria preocupado. Por que tu não fica preocupado, Fábio, quando tu compra ações? Porque, gente, quando a gente compra ações de boas empresas, que tem fundamento, que tem valor, você não tem que ficar preocupado, você não tem que botar stop. Eu não defendo o stop.
O stop ele é feito para quem faz trade rápido, faz swing trade, que faz day trade. Daí eu recomendo stop. Para quem é investidor, você tem que ser um pouco de buy and holder. Tá? Eu compro e fico comprado, mas comprado em fundamento. Eu fico comprado em fundamento da empresa, deixo ela terminar o processo de acumulação dela, ela vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, ganha liquidez de todo mundo, compra barato de todo mundo, finge que vai cair, não cai, e depois ela vai para o alvo, tá bom? Então, os amigos, tem que ficar ligado na técnica, é preciso ter assessor de investimento, para você poder comprar, sair comprando ação. Não tem cabimento uma pessoa entrar no mercado financeiro sem ter estudado análise fundamentalista, sem ter estudado análise técnica e achar que vai comprar por indicação de um youtuber qualquer, que não estudou nada, que lê um livrinho à noite para falar de manhã e achar que vai ser bem sucedido. Tá? Isso não vai rolar, pessoal, tá? Então eu fico aqui à disposição dos amigos, coloco aqui a nossa empresa Select Capital, estamos aqui em processo de registro junto à CVM da Select. Eu, como assessor de investimentos, já sou registrado na CVM, mas eu e minha sócia estamos num processo de registro junto à CVM e depois junto a Genial Investimentos, que é onde a nossa casa, é onde a gente gosta de estar, e daí vai poder atender mais ainda os amigos que necessitem de uma informação mais técnica. Veja, então, quando eu coloco isso para vocês, eu coloco para chamar a atenção do seguinte, pessoal, existe técnica. Existe técnica para parar de sofrer. Se eu estou vendo esse movimento aqui, olha, observe outra coisa. No gráfico semanal, eu fiz esse movimento, eu fiz esse movimento, eu fiz esse movimento, e depois eu criei esse aqui no mesmo nível, ó. Quando eu traço uma linha, bora traçar uma linha paralela aqui, ó. Que vai ser um divisor de água aqui. Bora aqui, ó. Quando eu traço uma linha paralela aqui, percebam que o movimento que eu estou fazendo é simétrico. Eu estou criando um movimento simétrico, que tem por alvo o topo histórico. Só que ele não para no topinho histórico, ele rompe geralmente e depois ele bota todos a sardinhada na compra e aí ele volta e empurra o preço para baixo. E a sardinhada se agonia e vende. Só que ele está fazendo assim, empurrando o preço para baixo por um motivo. Eu vou ensinar outra técnica para os amigos. Essas linhazinhas que os senhores veem aqui, ó, cortando o gráfico, são médias móveis, de vários períodos diferentes. 200, 200 exponencial, 80, 50, 20 e a de 8 que eu utilizo. Percebam uma coisa que o preço sempre faz. Eu vou deixar isso aqui e peguem isso, levem para a vida de vocês. Quem está entrando na Bolsa de Valores, quem está passando a acumular patrimônio, levem isso na vida de vocês. O preço se afasta da média, ele volta para a média. Ele se afasta da média, ele vai voltar para a média. Tá bom? Então, quando os amigos observam isso, os amigos têm maior chance de sucesso. Onde que eu quero comprar mais ações da empresa que eu estou montando posição? Eu quero comprar ações quando a média estiver passando por aqui, o preço estiver recuando, e eu vou encher meu bolso com as ações aqui. As ações permanecem com os fundamentos que me fizeram comprar? Sim. Se elas permanecem com o fundamento que me fizeram comprar, eu vou tomar mais dela no retorno. Eu não vou comprar aqui no topo. Eu vou comprar no retorno à média, tá bom? Então isso eu tenho que passar muito para os clientes que aqui chegam, que têm um relacionamento muito próximo e amistoso conosco, que a gente tenta ligar e fala muito e faz live, explica o porquê do movimento, explica para onde que está indo, vê as análises técnicas dos analistas, pesa a análise fundamentalista e daí a gente cria um cenário positivo e que tende a entregar retornos muito expressivos. Tanto é que eu estou fazendo aqui na assessoria com os clientes, pelo menos os que já têm todas as carteiras montadas, o nosso índice de acerto está sendo de 17% ao ano. Esse ano bateu 17%. Eu estou vencendo todos os benchmarks do mercado.
eu estou vencendo a poupança, eu estou vencendo o CDI, eu estou vencendo o próprio IBOV e eu estou vencendo como que se diz, a inflação, o IPCA. Então, esse é o serviço que a gente faz de forma técnica para entregar dinheiro na mão dos amigos. Porque o meu trabalho é fazer com que vocês ganhem. Eu não rodo carteira de cliente. Eu não consigo faz trade, compra, venda, compra, venda, compra, venda, compra, venda. Isso não resolve o problema de vocês. É possível fazer? É, mas com uma mão muito pequena, tá? Então, para vocês angariarem cada vez mais dinheiro e aumentarem exponencialmente a carteira de vocês, é preciso se usar da técnica, é preciso se usar de um entendimento macroeconômico, que a gente cria cenários possíveis e é possível usar das técnicas de alavancagem ou de hedge de posição ou mesmo de aumento de capital via derivativos, ali opções, tá bom? Então é uma série de técnicas que a gente tem à disposição aqui e que coloca a favor dos amigos para que a gente possa ajudá-los a chegar até o sonho de vocês, que é construir um patrimônio robusto. Eu espero que tenham gostado desse vídeo, é um pouco longo, um pouco técnico, mas quem permaneceu até aí, abra sua conta, segue a gente aí na rede social, compartilha com um amigo, isso ajuda a gente a disseminar a forma correta de se angariar dinheiro na Bolsa, utilizando essa ferramenta que é a Bolsa de Valores. Fazer dinheiro no mercado financeiro é possível com técnica, é possível com estudo, é possível com profissionais qualificados, tá bom? Então eu deixo aqui meu abraço a todos os clientes e amigos e aos que chegam por aqui da Select Capital. É isso aí, pessoal. Até mais.